A ideia de classificar a sociedade em caixinhas geracionais como Millennials, geração X, Z, Y, etc., ganhou aura científica, mas trata-se de algo tão sem fundamento quanto a astrologia. Entenda que o porquê isso é balela e como isso não define você de forma alguma. Por décadas, a divisão geracional é tratada como algo sacrossanto. Consultores a utilizam para classificar e analisar funcionários de uma empresa, profissionais de marketing fazem pesquisas com base nela para detectar padrões de consumo e os meios de comunicação estampam as classificações geracionais em suas manchetes na tentativa de antecipar a próxima tendência. Mas muitos especialistas têm vindo a público para questionar a validade científica dessa divisão. O episódio mais recente é de maio de 2021, quando 170 cientistas sociais enviaram uma carta aberta ao Pew Research Center, que realiza pesquisas demográficas, pesquisas de opinião e pesquisas sobre tendências no mundo todo, visando que o Instituto pare de usar os rótulos geracionais. Isso tudo porque, segundo os especialistas, esses rótulos geracionais são caricaturas, estereótipos embaraçosos com a mesma imprecisão da astrologia. E por que essa divisão não faz o menor sentido? Lá no século XIX, o termo geração passou a ser empregado por intelectuais que tentavam desvendar e antecipar as mudanças sociais e culturais. Eles se dividiram em dois grupos. Uns achavam que os mais jovens, cheios de ideias frescas, eram o motor da história, outros defendiam que eram os próprios eventos históricos que moldavam as gerações e não o contrário. Esse conceito de gerações dificilmente se aplica à sociedade porque nela as pessoas não veem ao mundo em safras. Nasce gente nova a cada segundo. Mas a tal geração dos Baby Boomers mudou essa história. Pós Segunda Guerra trouxe de fato uma safra de humanos novinha, nascida em bloco num período curto de tempo. O conceito de geração antes familiar passava agora para a sociedade. Isso porque essa geração nasceu numa remessa de 75 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, no momento de embalo pela prosperidade econômica pós-Segunda Guerra, em que o PIB americano crescia vertiginosamente junto com a sua população. E esse fenômeno demográfico se repetiu no resto do mundo. Só que no Brasil, por exemplo, a população cresceu 80% nesse período, mais do que em qualquer outro intervalo de 20 anos dali para frente. Até então, a única geração de fato reconhecida como classificável era a mesma dos Baby Boomers. Mas ficava uma pergunta no ar: se os Boomers constituíam uma nova geração, como deveríamos chamar a geração dos filhos deles? Havia um termo flutuando no ar, era a geração X. Entre as várias razões para o nome, a principal é a de não ter nada de especial para definir essa geração, como um pós-guerra, por exemplo. Mas a consolidação de ideia de empacotar pessoas em gerações veio por conta de um livro muito bem sucedido chamado Gerações, de Neil Hall e William Strauss, dois especialistas em políticas públicas. No livro, eles teorizam que a sociedade avançaria em ciclos pré-determinados, que duram em média 80 anos. Cada um desses ciclos possuía 4 fases, com uma geração para cada subperíodo. Essas gerações foram batizadas com arquétipos inventados por eles, que são heróis, artistas, profetas e nômades. A geração de heróis seria o que eles chamariam de geração dos soldados, que são os nascidos entre 1901 e 1927, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A geração seguinte, os artistas, que nasceram entre 28 e 45, é de pessoas conformadas e felizes com a economia em alta do pós-guerra. E então vieram os profetas, que seriam os Baby Boomers e cuja rebeldia deu origem à contracultura dos anos 60. Seus filhos seriam os nômades, a geração X, uma geração individualista e politicamente alienada. E as gerações seguintes, como é que fica? Como o livro saiu em 1991, Hall e Strauss não sabiam prever o futuro, e o pessoal da geração X ainda era adolescente. Não havia muito o que descrever, mas eles cunharam o termo Millennials para designar a safra seguinte, imaginando que ela repetiria uma geração do arquétipo herói, ou seja, uma geração guerreira. Faz todo sentido, não? Não! Infelizmente não. A teoria é pseudocientífica. Primeiro, pela imprevisão dos fatos históricos. Não é possível saber o que pode mudar o destino da humanidade amanhã, como uma guerra ou uma pandemia. E segundo, porque não há como afirmar que alguém nascido em 1981, o último ano da geração X, tem mais em comum com pessoas que nasceram em 1961, que é o primeiro ano da geração X, do que com seus eventuais colegas de classe que nasceram em 1982, ou seja, o primeiro ano dos milênios. Ainda assim, a teoria foi um triunfo. Mais tarde, diversos autores adaptariam o termo milênio para designar a primeira geração a usar a internet ainda na adolescência e criaram o termo geração Z para encaixar os ainda mais jovens e ainda mais conectados. Seja como for, enfiar pessoas em caixas geracionais é algo tão impreciso que tiveram que criar o termo Zennials para definir quem nasceu no final dos anos 1990 e se identifica tanto com os milênios quanto com a geração Z, que só reforça a fragilidade dessa ideia. Isso porque os recortes geracionais não consideram classe, gênero e etnia. Dessa
forma, elas não conseguem dar conta de descrever a diversidade da nossa sociedade. Quem talvez seja o mais injustiçado nesse aspecto são justamente os millennials. Essa geração sempre foi caracterizada como preguiçosa e que demora para sair da casa dos pais, quando saem. Mas não é bem assim. Essas pessoas que têm entre 25 e 40 anos hoje entraram no mercado de trabalho ou viveram o auge de suas carreiras quando a crise de 2008 fez o Ocidente desmoronar de um jeito inédito, nunca antes visto desde o crash de 1929. Tiveram o azar de trabalhar em uma época marcada pela terceirização e o trabalho informal via aplicativo. Em 2018, o Banco Central dos Estados Unidos calculou que o patrimônio líquido deles era 20% menor em comparação dos boomers no mesmo estágio de suas vidas. Isso tudo não significa que os rótulos de geração desaparecerão, e talvez nem seja necessário. Com as informações certas, eles até podem ser um bom começo para falar sobre mudanças sociais. Só não podem ser um grande parâmetro para nos definir. Isso sim é que seria muito problemático. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua visualização e por todo o tempo que você dedicou para me assistir. Peço encarecidamente, novamente, que você não esqueça de clicar aí no like, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para você estar atualizado de tudo que acontece aqui no canal, que está saindo muita novidade legal. Não esqueça também de dar uma olhada nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na nossa descrição. Ali tem o nosso TikTok, nosso Instagram, tem nosso Facebook. Não esqueça de dar uma olhada. O que acontece lá não acontece aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você estiver antenado em tudo, você recebe mais informação, tudo em primeira mão. Muito obrigado pela sua atenção de novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.